Bom, boa noite. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados. A gente já tem um tempinho que a gente não faz uma live aqui para tratar de assuntos tão importantes como esse que a gente vai tratar nessa noite. Mas eu quero, nessa noite, fazer uma denúncia muito grave sobre uma resolução que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de setembro, uma resolução do dia 21 de setembro, ou seja, enquanto o país estava nessa fervura das eleições, os militantes LGBTs estavam trabalhando com muita força, assim como eles fazem mesmo. Eles vão se infiltrando em todas as áreas da administração pública e foram avançando com essas políticas públicas que levam em conta principalmente a agenda LGBT e que nada tem a ver com política de combate ao preconceito. E por que eu quis fazer essa live com você hoje? Para você entender o contexto do que aconteceu com essa resolução. É uma resolução do Ministério de Desenvolvimento Social. Você sabe que dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, ali, claro, são desenvolvidas várias políticas públicas que afetam todas as áreas sociais de toda a população brasileira, né? E claro, o Ministério tem ali uma série de possibilidades para atuar dentro dessas políticas públicas. Porém, o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, e o CNCD, que é o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, é o conselho conhecido como CNCD/LGBT, eles emitiram uma resolução, que está aqui na minha mão, a cópia do Diário Oficial, né, do dia 24 de setembro. Eu tomei conhecimento disso nesse período, já acionei a minha equipe aqui em Brasília para que fizéssemos alguma ação, porém a Câmara estava parada por causa das eleições, a gente não conseguiu dar andamento nesse processo. Então hoje, quando cheguei aqui em Brasília, minha primeira ação foi essa: protocolar um projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução. E para você entender o que fala nessa resolução, veja bem, enquanto nós temos no país hospitais, por exemplo, em que uma mulher precisa fazer um exame de câncer de mama, por exemplo, um exame de mama, não é? Para detectar precocemente um tumor, não é? Ali um ponto de câncer no seu seio, essa mulher vai na rede SUS, no hospital, e muitas vezes tem que esperar 6 meses, 1 ano para fazer um exame. Muitas vezes aquele hospital na cidade, não é, dessa mulher, às vezes não tem um tomógrafo, ou uma outra pessoa vai fazer algum tipo de exame, tem que esperar 6 meses, 7 meses, 1 ano e não consegue fazer o exame. E em várias situações, crianças, por exemplo, eu trago um exemplo do GAC de São José dos Campos, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, que o SUS retirou um remédio que é vital para o tratamento de câncer das crianças. E o GAC, que é um hospital que faz um trabalho tremendo ali, no tratamento de crianças, um hospital filantrópico, não está tendo acesso a esse medicamento. Porém, o Ministério do Desenvolvimento Social, através do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, ou seja, ali é um puxadinho dos militantes LGBTs, eles então se uniram, e aí no Ministério de Desenvolvimento Social, eles então emitiram essa resolução. E o que diz essa resolução? Aqui tem um protocolo básico nesse tipo de documento, que é considerando que, aí vai aqui uma série de coisas, mas eu quero tocar com você aqui em alguns pontos dessa resolução, especialmente no ponto em que diz aqui sobre a identidade de gênero. Veja o que diz aqui no documento oficial do Ministério do Desenvolvimento Social, tratando algo que não é pacificado na academia, nas universidades, na ciência, na biologia, como se fosse algo de fato. E veja o que diz aqui: considerando a identidade de gênero como a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como ela se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar a relação necessária com o sexo atribuído no nascimento, como homem trans e mulheres trans e travestis. Isso está num documento do Ministério do Desenvolvimento Social, tratando algo que, volto a dizer, são opções sexuais como se fossem fatos biológicos do ser humano. O outro, considerando aqui do documento
Considerando a orientação sexual como a maneira como uma pessoa sente atração e ou se relaciona emocional, afetiva, sexualmente com o outro, que a orientação sexual é para onde o nosso desejo está direcionado, que não é estática, olha a aberração, não é estática e pode se modificar ao longo da vida, ou seja, você pode ser homem agora, mulher daqui a meia hora, depois você não é nem homem nem mulher, porque eles têm mais de 50 definições para gêneros e tudo mais, você pode ser o que você quiser, isso eles tratam como fato biológico, científico, num documento do Ministério do Desenvolvimento Social. E que a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade são exemplos de orientação sexual. Agora aqui que vem, se até aqui a coisa já é triste, agora escuta isso. Considerando a LGBTfobia como a rejeição, o medo, o preconceito, a discriminação, a aversão ou o ódio e a violência de conteúdo individual ou coletivo contra lésbicas, gays, bissexuais, mulheres trans, travestis e homens trans. Atuando ainda como uma forma específica de sexismo, o comportamento LGBTfóbico hostiliza e rejeita todas aqueles que não se conformam com o papel de gênero pré-determinado socioculturalmente. Ou seja, não é, aqui eles não estão tratando quem é homem e mulher como coisa científica. Para eles é uma construção social, está num documento do Ministério do Desenvolvimento Social. É uma construção social que consiste numa permanente promoção de apenas uma fórmula de sexualidade heterossexual e de uma única forma de identidade de gênero, cisgênero, em detrimento de outras formas de desejo, como o desejo homoafetivo e de outras construções identitárias de gênero. E aí, diante dessas considerações, tem outras que eu não vou ler, mas eles chegam então no que eles resolveram como conselho do Ministério do Desenvolvimento Social. Veja, o artigo 1º do que foi resolvido nessa resolução do Executivo que tem que ser aplicada em todo o Brasil. Artigo 1º. O SUAS, a rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social, isso é o SUAS deve atuar de forma articulada para a promoção de atendimento qualificado, ampliando o acesso aos serviços e programas socioassistenciais para a população LGBT. Acabei de dizer para você, no Hospital do Câncer, em São José dos Campos, o GAC, que atende crianças, hospital filantrópico, o SUS tirou o principal remédio que atende crianças com câncer no fígado. Agora, os militantes LGBTs do Ministério do Desenvolvimento Social, do Conselho de Assistência Social, eles querem que o SUS dê prioridade para LGBT. Veja o problema que isso daqui causa num sistema que já é confuso, que já é muito complicado, que é o SUS. O artigo 3º. Você está achando que o negócio está feio? Mas escuta o que esse povo insano colocou na resolução, artigo 3º. A garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também para crianças e adolescentes em diálogo com os pais. Para quem entende um pouquinho de lei é o que está escrito, uma resolução é o que está escrito, aqui está dizendo o seguinte: a garantia do reconhecimento da identidade de gênero, ou seja, a criança pode ser o que ela quiser, deve, aqui tá, a palavra é essa, deve ser estendida também para crianças e adolescentes em diálogo com os responsáveis. Aqui não diz se o responsável autorizar, se o pai autorizar, se a mãe autorizar aquela criança fazer, por exemplo, uma transexualização, se o pai e a mãe autorizar, aí então, não, aqui está dizendo que o SUAS deve fazer e dialogar com os pais. Veja a aberração dessa resolução. Artigo 4º. A rede socioassistencial deve garantir uso de banheiros, vestiários, alojamentos e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada usuário. Ou seja, aqui também está reforçando que escola, que clube, que todo mundo vai ter que fazer banheiro unissex para criança. E que naquele banheiro também, se não é um banheiro infantil, no clube, por exemplo, em algum lugar, vai poder entrar uma criança e entrar um travesti. Vai entrar um transexual, que nós vimos há pouco tempo atrás, eu postei uma matéria no meu Facebook, aqui no Face e nas minhas redes, um camarada que foi preso
dizendo que o gênero dele era mulher, foi preso numa penitenciária feminina e estuprou as mulheres dentro da cela, porque ali ele descobriu que ele voltou a ser do gênero masculino. Olha que coisa imbecil. E é o que o Ministério do Desenvolvimento Social está querendo implantar no Brasil. Isso aqui é um absurdo. Veja o artigo 5º, ainda dessa mesma porcaria dessa resolução. A União, Estados, municípios, Distrito Federal deverão atuar com base nas seguintes diretrizes no âmbito dos SUAS. Inciso 1º, reconhecimento das famílias compostas por membros e ou responsáveis LGBT, sejam os laços formalizados ou não, no eixo da matricialidade sociofamiliar. Eles usam uns nomes bonitos para poder empacotar porcaria com papel bonito e com laço de fita. O que eles estão fazendo aqui é contrariando a Constituição Federal de 88, que a gente está celebrando 30 anos, que diz no artigo 226 que família é base da sociedade formada por homem e mulher. É isso que diz a Constituição Federal. Então a resolução do Ministério do Desenvolvimento Social, vindo de um conselho, não pode mudar a Constituição. Tem que ter 308 votos dentro dessa casa, em 2 votações, mais 308 lá no Senado, em 2 votações, para mudar a Constituição. Não é uma resolução do Ministério do Desenvolvimento Social que vai dizer agora o que é família no Brasil. Em respeito a todas as formas e formatos de família, como querem trazer para uma questão de reengenharia social, agora a base da sociedade, como está a Constituição, é a família formada por homem e por mulher. Eu fui criado com os meus avós e não deixou de ser uma família, então ninguém está desrespeitando esses novos arranjos familiares. Não é esse o ponto. Agora, quando você trata de política pública, você tem que partir do que diz a Constituição. E eles estão querendo mudar isso numa resolução. Isso é safadeza. Safadeza. O inciso 2º diz: prevenção e combate ao preconceito relacionado à identidade de gênero e à orientação sexual por meio da realização de atividades, campanhas e outras iniciativas de comunicação. Isso que custa dinheiro. Volto a dizer, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social não tem dinheiro para fazer campanha por uma série de coisas importantes no país. Agora, para a agenda LGBT tem que arrumar dinheiro. Se vira. Porque daí esses reizinhos e reizinhas que acham que são os donos do Brasil e do mundo, agora querem que todo o aparato público e governamental trabalhe para a sua agenda. Nós não podemos aceitar isso. O inciso 3º diz o seguinte: promoção de uma cultura de respeito e de não violência por meio de debates, oficinas, seminários que discutam as demandas da população LGBT. O artigo 8º, diz: a proteção social básica por intermédio dos serviços e programas deverá garantir a construção de estratégias, parcerias, metodologias voltadas para a proteção social da população LGBT e que visem a prevenção de situações de vulnerabilidade, riscos e violações de direitos dessa população. Veja, é o que tem hoje de mais importante no Brasil para que as políticas públicas, para que os recursos públicos sejam direcionados, é a agenda LGBT. Não tem nenhum problema mais sério que isso no Brasil para resolver. Não tem criança jogada na rua, não tem hospital quebrado, sem ter equipamento, sem ter medicamento. Não tem nenhum problema no país. Esse é o problema do país e todo o aparato governamental tem que se curvar, se ajoelhar diante dessa agenda. Olha, artigo 9º. A proteção social especial de média e alta complexidade do SUS. A proteção social especial de média e alta complexidade deve garantir que seus serviços e programas possuam metodologia cultural e socialmente adequada às particularidades das identidades LGBTs. Agora o artigo 10, para fechar esse circo de horror aqui. O artigo 10 diz assim: os serviços socioassistenciais deverão dirigir especial atenção em relação às crianças e adolescentes LGBT, em particular para a trajetória de construção da identidade, mulheres transexuais, travestis e homens trans, comumente cercados por incompreensões, falta de informação, violência e violação de direitos no seio intrafamiliar. Ou seja, é aqui, nesse ponto, que o Ministério do Desenvolvimento Social está colocando o aparato estatal para entrar dentro daquela casa e intervir na relação entre pais e filhos, que é o que está dizendo aqui.
Eles vão interferir no contexto intrafamiliar daquela situação, que frequentemente ocasiona um rompimento de vínculos familiares e comunitários dessas pessoas. Ou seja, é o Ministério do Desenvolvimento Social, o Conselho Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação que vão entrar dentro das casas agora para resolver o problema daquela família. É o Estado que vai resolver o problema daquela família com um filho que é homossexual, que é gay ou que é lésbica. É o Estado que está dizendo aqui nessa resolução. E veja, ao tomar conhecimento dessa indecência dessa resolução, que já está publicada, ela já está publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de setembro, eu então lancei mão de um instrumento regimental, constitucional que eu tenho, que é o projeto de decreto legislativo. Aqui na minha mão já foi protocolado hoje, é o projeto número 1037, é um projeto de decreto legislativo, onde eu como parlamentar eu posso lançar mão desse instrumento para cancelar essa resolução, para anular essa resolução do Ministério do Desenvolvimento Social. E nesse projeto de decreto legislativo, eu faço a justificação exatamente levando em conta isso. Primeiro, o Executivo, né, e é o meu papel constitucional como parlamentar, é fiscalizar as ações executivas. Então aqui eu não estou fazendo nenhuma afronta ao governo, eu não estou fazendo aqui nenhum cirquinho, não, é meu papel constitucional. As duas prerrogativas constitucionais do parlamentar é legislar e fiscalizar. Eu sou um excelente legislador, tenho produção legislativa, sou atuante em todas as comissões aonde estou, no plenário da Câmara. Agora, também como fiscalizador, eu sou um dos poucos parlamentares que ao longo desse mandato apresentou mais projetos de fiscalização e controle para fiscalizar a ação nefasta do Executivo. Então, essa ação ela está dentro do escopo constitucional do parlamentar. Eu tenho que fiscalizar essas ações do Executivo, porque é um absurdo o que o Ministério do Desenvolvimento Social, somado com esses dois conselhos, estão fazendo. Então, primeiro, o meu questionamento aqui na justificação do meu projeto de decreto legislativo, ele parte primeiro desse ponto. O Executivo, ele está legislando no meu lugar, está legislando no lugar dessa casa. Porque quem é que trata de questão de identidade de gênero, orientação sexual, seja lá do que for, de uma criança e de um adolescente? É através de lei. E é nessa casa que tem que ser feito isso. Não uma resolução do Conselho de Assistência Social, do Conselho de Combate à Discriminação. Isso tem que ser feito nessa casa, tem que ser legislado. E existe uma lei que já rege toda essa ação com relação a crianças e adolescentes, que é o ECA. E eles estão, inclusive, passando por cima do ECA, expondo crianças à situação, por exemplo, de atos libidinosos. Dependendo da situação que aquela criança ou adolescente foi exposta, como eles estão querendo fazer dessa forma, eles estão entrando no seio, no âmbito familiar, onde ali quem tem a primazia e a prioridade na educação dos seus filhos são os pais, não é o Estado. Aqui não é Venezuela, aqui não é Cuba. Então não importa se é governo do PT, se é do PMDB, seja quem for, já é uma metástase que tem na estrutura governamental, na estrutura pública, dessa ideologia de gênero, dessa agenda de gênero, qual é o nome bonito que deram para isso, mas que é exatamente isso que você está vendo, é só porcaria, que nada tem a ver com combate à discriminação, nada, é agenda de gênero. É agenda para implementar ideologia, para desconstruir a heteronormatividade. Você viu aqui, eu não estou inventando, eu li para você o que essa gente pensa. Para eles não existe mais a ciência, agora ela virou uma fumaça. Entende? Eles não têm elementos científicos, biológicos, e eles partem de uma ideologia, é o que eles acham, e eles vão querer transformar fazer toda uma reengenharia social a partir de fumaça, a partir de ideia. Por isso se chama ideologia de gênero. É o nome que a gente trata essa porcaria. Então, nesse projeto de decreto legislativo, eu questiono a usurpação de poder do Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, do Executivo, legislando nesse tema, que inclusive já tem uma legislação que é o ECA, e ainda mais tentando ampliar algo que tem que ser discutido e votado aqui nessa casa. Questiono essa questão da Constituição Federal, né, onde a base da sociedade, artigo 226 da Constituição, a base, a célula máter da sociedade, a família constituída por homem e mulher, está na Constituição brasileira. Ninguém está inventando moda, está na Constituição brasileira. Quer mudar isso? Põe voto aqui na casa e muda.
Agora não consegue mudar, porque quem tem bom senso, e graças a Deus é a grande maioria da população brasileira, quase a sua totalidade, sabe que isso é uma aberração. Essa invenção da ideologia de gênero, que volta a dizer o que eu li aqui, da tal da orientação sexual, que você pode sentir 20 coisas ao longo do dia e ser 20 coisas ao longo do dia, que essa gente insana prega. Então, a Constituição Federal tem que ser respeitada. Então, essa resolução também afronta a Constituição Federal. E também afronta a Constituição Federal no que trata a jogar sobre estados e municípios um custo que não pode ser assim. Porque como é que o Estado e os municípios vão reorganizar, por exemplo, a área de assistência social e de saúde, conforme estão querendo fazer aqui? Não tem dinheiro para isso. Volto a dizer, não tem dinheiro para comprar remédio para criança com câncer, não tem remédio para comprar tomógrafo para a mulher fazer exame de mamografia, não tem dinheiro para comprar remédio, insumo para hospital, gase. E essa gente louca está querendo isso. Então também no meu projeto de decreto legislativo eu questiono essa ação que também ela incorre na lei de responsabilidade fiscal, porque se você cria um custo, você tem que dizer a fonte desse custo. E principalmente essa insanidade da ideologia de gênero. Então, eu quis fazer essa live para você hoje para explicar, porque isso daqui caiu no vácuo das eleições, e todo mundo, ou a grande maioria, preocupada em se reeleger, em campanha, e eu não estou vindo para a reeleição, fiz a opção de não vir para a reeleição, foi uma opção minha, então não fiz campanha, não tenho nenhuma ação politiqueira, é o que eu acredito, é o que eu defendi nessa casa, vou defender até o dia 31 de janeiro, enquanto deputado eu for. Mas, enquanto muitos estavam querendo buscar os seus projetos de poder, eu estava preocupado com isso daqui, que é a minha preocupação desde o início do mandato, você sabe disso. Que é proteger as nossas crianças, as famílias, não permitir que projetos pessoais de poder, de esquerda ou de direita, seja do que for, destruam os nossos valores básicos da sociedade. E eu estou cumprindo o meu papel como parlamentar. Volto a dizer, esse é um instrumento constitucional, projeto de decreto legislativo, que com ele eu peço que seja sustado a resolução do Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma aberração, não tem outro nome para isso aqui. Então, foi protocolado hoje, vai ser despachado pela mesa para a comissão específica, que vai tratar disso, e a gente vai acompanhar, né, e fazer de tudo para que seja votado favorável, então, esse PDC, para que a gente possa sustar. Agora, até lá, muito estrago vai ser feito. Eu volto a dizer, a resolução é do dia 21 de setembro, foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de setembro, hoje já é dia 9, né? Hoje é dia 9 de outubro, 9 de outubro, então já tem aí, vai caminhar para um mês que essa resolução já está em andamento. Né? Então é algo muito sério e que eu de forma alguma iria ficar calado diante disso daqui. Volto a dizer, isso daqui é reflexo de todo esse projeto de poder nefasto, marxista do PT, que em 13 anos, juntamente com o PMDB, PSDB e outros partidos que se dizem de centro, mas são centro-esquerda, que têm uma agenda de gênero, que tem infectado o nosso país e as estruturas governamentais com esse tipo de ação. Enquanto eu estiver nessa casa, eu vou lutar contra isso com muita coragem, eu não vou me calar. Você me conhece muito bem e sabe que eu tomo posição, não fico na moita, não fico em cima do muro. Eu me posiciono. Você pode não concordar comigo, você tem total direito. Quanto a isso, a gente não entra no mérito, você pode discordar. Agora, eu não vou deixar de ter opinião porque você discorda de mim em alguma dessas situações, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui alguns recados. Juarez Bahia, aqui Rita Melegari, Marileuza, Rosimeire, Aveni, Joselene Amaral, Márcia Regina, Ivone, Gisele Ferreira, Ivone Maria, Amanda Jesus, Joelma Porto, Priscila Costa, Penha Colodiano, Joedes Castro, Luciana Sarmento, Tânia Campos. Bom, graças a Deus muita gente aqui, não é? Participando e divulgue esse vídeo. As pessoas têm que saber o que está acontecendo aqui dentro. Infelizmente, estou falando aqui, né? Desculpa, estou falando aí. Infelizmente, não são todos os deputados que têm essa linha de mandato transparente, como eu tive desde o início do meu mandato, e isso isso para mim é base do meu mandato, é basilar, a transparência. Volto a dizer, você pode até não concordar com o meu voto, mas eu nunca deixei de justificar.
Nunca deixei de dizer para você por que eu estou tomando essa posição, por que eu não estou tomando essa posição. E infelizmente não são todos os deputados que têm a coragem de ir para a rede social ou ir para a mídia, para os meios de comunicação e dizer o que pensa, se posicionar. Eu fui eleito deputado federal e eu estou na política, e na política você não pode ficar sem se posicionar. Então, com relação a isso, a situação é essa, de forma muito clara. Fiz questão de até fazer uma live um pouco mais longa para você entender a periculosidade e a nocividade dessa resolução do Ministério do Desenvolvimento Social. E aqui quero enfatizar mais uma vez, não tem nada que ver com homofobia, LGBTfobia, não tem nada disso. Eu acho que todo mundo está contemplado na Constituição Federal, onde já ali no seu início deixa muito claro que ninguém deve ser discriminado por raça, sexo, cor ou religião. Aí está contemplado todo mundo, meu amigo, todo mundo. Ali está contemplado LGBT, está contemplado homem, está contemplado mulher, está contemplado negro, índio, branco, japonês, alemão, todos, sem exceção. Ninguém pode ser discriminado por raça, sexo, cor e religião. Não é por identidade de gênero, orientação sexual. Isso não está na Constituição. Isso é construção ideológica dos ideólogos do gênero. Então, essas pessoas já estão contempladas na Constituição. Então, se um homossexual na rua, como algumas vezes a gente vê acontecer de forma tão absurda, se um homossexual, por algum motivo, ele é ofendido ou ele é agredido por ser um homossexual, esse vagabundo que cometeu essa violência tem que ir para a cadeia. Mas não é porque só é homossexual. Se fosse mulher, se fosse homem, se fosse criança, se fosse negro, seja quem for. A violência não se justifica com relação a ninguém. Então a gente tem que começar a dar uma limpada nessa mentalidade que foi sendo criada ao longo desses anos de governo marxista do PT, que foi criando inclusive dentro da igreja, dentro da própria igreja católica, a linguagem usada, e eu vou dizer de fato, muitas vezes linguagem usada por bispo, por padre, por coordenador de pastoral e movimento, a linguagem usada é a linguagem usada aqui, militantes de esquerda daqui de dentro. E traz essa linguagem para dentro da igreja. Não, isso não existe. O que a gente tem que pautar, a nossa ação, a nossa linguagem no que diz a Constituição Federal, é a lei maior, é a Carta Magna da República. Então a gente pauta na Constituição Federal. O que ela diz é exatamente o que a gente reproduz. O que eu fiz para você até agora aqui foi reproduzir o que diz a Constituição Federal em cada um desses temas que eu tratei com você aqui, com relação à discriminação, com relação à obrigatoriedade de jogar a carga mais pesada sobre estados e municípios, com relação ao que é a célula máter da sociedade. Eu sempre joguei você para a Constituição. Então é o que diz a Constituição. Volto a dizer, se você concorda comigo, ótimo. Se você não concorda, ótimo, faz parte da democracia. Mas esse é o meu posicionamento e eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Nesse ponto eu sou intransigente. Esses são os meus valores, os meus princípios, e eu dou minha vida para defender isso que eu defendo aqui na Câmara. Volto a dizer, até o dia 31 de janeiro eu serei deputado federal, e até o dia 31 de janeiro eu vou defender da mesma forma que você me viu defendendo aqui na Câmara, todos esses temas que não são caros, tá bom? Não são caros, tá? Então valeu, qualquer dúvida você vai deixando aí, eu vou tentar depois responder alguma coisa, mas eu tenho certeza que a live tem muita gente aí, não dá às vezes pra gente dar aquela atenção para todo mundo, tá? Mas eu vou tentar na medida possível, mas se você tiver dúvida, volta, assiste de novo, desde o início, pra você entender o contexto, né? Eu peguei desde o comecinho, para você que entrou na live agora, eu peguei desde o começo com a resolução do Ministério do Desenvolvimento Social, fui ponto por ponto, mostrei depois com a minha ação, com o projeto de decreto legislativo, como é que eu quero combater cada um desses pontos e, finalmente, esse projeto, então, foi apresentado hoje e vai ser despachado para a comissão específica e a gente vai acompanhar para tentar derrubar essa resolução do Ministério do Desenvolvimento Social que quer enfiar goela abaixo, agora, do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, a agenda LGBT. Tá bom? Valeu, tamo junto sempre, acreditando na força do bem. Valeu.